Olá, boa noite. Oi, pessoal. Vamos iniciar aqui a live de hoje. Chama todo mundo aí para participar, compartilha. Compartilha aí para mais gente entrar aqui, que eu vou chamar a doutora Lívia. Eu acho que o pessoal tá falando que tá dando erro. Boa noite. Quem que tá aqui? Valéria, Marley. Boa noite, gente. Compartilha aí para que mais pessoas entrem. Acho que agora que apareceu para todo mundo. Aí. Boa noite, pessoal. Vai falando um oi aqui para mim nos comentários. Boa noite, Val. Quanto tempo? Aí, galera. Bom, vou chamar a doutora Lívia. Já tá por aí? Compartilha aí para que mais pessoas entrem na live. E eu vou chamar a doutora Lívia, geriatra, né? Lembrando que hoje é o dia do geriatra. Ei, tio Luiz tá por aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vou chamar a doutora Lívia aqui e a gente já inicia nosso bate-papo. Doutora, tá por aí? Pode solicitar aqui, ó, pra mim, que aí eu já adiciono aí. Boa Olá, noite, doutora Lívia, tudo bem? tudo bem, e você? Que prazer imenso te receber por aqui. Fiquei muito feliz. Ô, Di, o seu som não tá chegando aqui pra mim. Verdade. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Tá melhor? Tá, Tá melhor. tá baixinho, mas tá Deu bom. sorte. E o meu, o meu, Vamos lá. meu som, minha voz, tá chegando aí, pessoal? Ó, a Cristiane comentou que tá baixo. Tá baixo o meu som. Eu acho que vou pegar um fone, talvez melhore um pouco. Deixa eu pegar um fone, só um minutinho. Gente, boa noite, boa noite. Vai falando um oi aí, pra eu ver quem tá aqui. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Acho que a Di foi pegar algum fone desses que tem microfone, ó. O meu tem microfone. O da Di também tá baixo para mim. É, para mim também. Ela foi lá, acho que ela foi pegar algum microfone. Acho que ela tá usando o som do celular mesmo, aí fica ruim mesmo. Aê! Agora com o foninho vai melhorar.
Bom, gente, vê se melhorou. Ah, agora sim. Tá melhor? Eu tenho Para um mim tá microfone ótimo. de lapela e ele nunca funciona. Eu vou ter que sempre fazer com Ah, esse aqui. Gente, boa noite a todos. Quero apresentar para vocês a doutora Lívia, geriatra. E hoje, né, mais do que especial essa live, que é o dia do geriatra. Queria te parabenizar, doutora. Parabéns. A lembrancinha não chegou a tempo na sua casa, mas vai chegar. Amanhã chega por aí. tá bom, vou E, aguardar. e é isso, a gente vai fazer um bate-papo aqui. E, pessoal, pode fazendo pergunta, vai deixando de onde vocês são, se são cuidadores, se não são, tá bom? Pode ir interagindo com a gente aqui. Doutora, se apresenta aí, né? Fala um pouquinho aí das suas experiências profissionais. Bom, pessoal, eu sou daqui de Rio Preto mesmo. Eu me formei em Araraquara em 2012. Em 2016 eu formei em geriatria. E desde então eu trabalho como geriatra. Eu conheci a Di no voluntariado da Associação de Alzheimer, né, pela doutora Silvia, nossa maravilhosa doutora Silvia. E eu trabalho no consultório, eu faço visita domiciliar, eu fiz alguns cursos de cuidador de idoso na época que eu trabalhava em UBS aqui em Rio Preto. E hoje em dia também eu estou num ambulatório da Unimed, lá da Unimed do Plaza, que tem um centro de geriatria, ambulatório do idoso. Eu fico mais no ambulatório do idoso frágil. É dividido em idoso robusto, idoso pré-frágil e idoso frágil. Eu fico mais na parte do idoso frágil. Amo o que eu faço. Minha inspiração são os meus avós, que têm 90 e 92 anos, vô Benito e vó Nena, e é isso. Eu estou muito feliz por você ter me chamado para a gente fazer essa live. Muito obrigada, né, pelo Dia do Geriatra, pela felicitação do Dia do Geriatra. E vamos falar um pouco sobre geriatria aqui, né? Que bacana. Bom, já que iniciou aí. Bom, vamos iniciar aqui pelo geriatra, né? O que é, doutora, ser uma geriatra? Então, muitas vezes as pessoas não sabem, não têm esse conhecimento, né? De o É. que é o geriatra, quem é o geriatra, o que o geriatra faz, qual que, né, a importância aí. Fala um pouquinho aí para o pessoal. Gente, geriatria é a especialidade médica voltada aos cuidados com o envelhecimento e com o idoso. Então, a especialidade ela surgiu assim da demanda, né? Então, acho que se eu não me engano foi em torno de 1909, 1910 que foi falado a primeira vez essa especialização de idosos, né? Então, é recente, né? Pensar assim na história da medicina, né? Que é tão longa, de 1900 para cá, cento e poucos anos para cá, que a gente tem a especialidade. E foi de acordo com a demanda, de acordo com o envelhecimento da população depois da Revolução Industrial, que a gente começou a ter um envelhecimento da população, a expectativa de vida antigamente era 40, 50 anos, quando a população era rural, e hoje em dia aqui no Brasil a expectativa de vida está em torno dos 85 anos. A expectativa de vida é quando você nasce, até que idade que você tem expectativa de viver, mais ou menos. Então, atualmente no Brasil a expectativa é de 85 anos. Então, a especialidade de geriatria ela surgiu dessa demanda, da demanda do envelhecimento da população. Ó, a Karina está perguntando aqui, qual a idade para procurar um geriatra? Então, no Brasil, idoso é considerado acima de 60 anos, né? Mas a gente fala assim que para prevenção, para começar os cuidados do envelhecimento, o ideal seria em torno de 50 anos já procurar um geriatra. Idoso nos países desenvolvidos é acima de 65 anos. Então, não tem assim uma idade certa, né? Um consenso mundial. Então, vai de cada país, coloca em torno de 60 a 65 anos a idade certa para procurar um geriatra. Aqui no Brasil, a gente tem 1.400 geriatras.
É muito pouco, porque isso dá em torno de um geriatra para 24 mil idosos. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, é um idoso para cada, um geriatra para cada 1.000 idosos. Essa seria a recomendação. E a gente no Brasil tem um geriatra para cada 24 mil idosos. Então tem muito pouco geriatra, uma especialidade nova mesmo. Nossa, é muito recente, muitas pessoas não conhecem, né? Não têm esse conhecimento e não sabem a importância aí de ter um geriatra para o atendimento aí do idoso. Ao longo, a gente vê muito, né? Que ao longo da vida, os idosos eles vão passando por várias especialidades médicas. E aí, quando chega na idade, né, na idade de ter um geriatra, e aí onde chega, doutora, aquelas gigantescas prescrições, né, que vão É, acumulando, ninguém tira. Medicamento só vai acrescentando, e aí o é. geriatra faz aquela avaliação ampla. Gente, eu acho fantástico, né? O geriatra bate o olho na prescrição e fala, ai meu Deus, vamos tirar isso aqui. Então, realmente, eles conseguem avaliar a importância, né, e a falta do conhecimento de muitos, né, às vezes até profissionais, ou às vezes até o próprio familiar, né, não tem esse conhecimento. Uhum. Que A no gente chama isso de envelhecimento, desprescrição. É, pode falar. desprescrições. E aí pode ir, né, eliminando aí a quantidade gigantesca de medicamentos que, de certa forma, é desnecessário, né, doutora? Um É isso remédio aí, acaba gente. interferindo no efeito do outro, né? Tem as interações medicamentosas não deixa de ser uma droga, né? É, Então tem que ter exatamente. uma avaliação aí muito bem feita e o melhor profissional é o geriatra, não tem como. Bom, É porque gente, vai o mandando idoso, ele pergunta acaba aí. indo. O idoso, ele acaba, ele tem o seu cardiologista, ele tem o seu ortopedista, ele tem o médico do rim, o médico do pulmão, o neurologista. E aí o cardiologista, ele está tratando a parte dele, mas ele não sabe que o endocrinologista entrou com alguma medicação que pode interferir na medicação dele. Então, o geriatra tem essa função, sim, de organizar a prescrição, tirar o que está desnecessário, tentar otimizar realmente essa receita, diminuir esse número excessivo de medicação, né? Acima de 4, 5 medicações, a gente já sabe que uma medicação começa a interferir no efeito da outra, aí começa a tomar um remédio para tratar o efeito colateral de outro remédio, e isso vira uma bola de neve, chama cascata iatrogênica. Não tem fim. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação. Os médicos de família também têm esse conhecimento, sabe, de conseguir pegar aqueles pacientes que chegam lá nas UBSs com 10, 12 medicações, um de cada especialista, a gente organiza, coloca tudo numa receita só e orienta. Todos os médicos que você for, você vai levar essa receita com tudo o que você toma, para todo mundo saber o que você toma. Vai na emergência? Leva. Vai no psicólogo? Leva. Vai no cardiologista? Leva. Vai aonde for, leva a receita para todo mundo saber o que toma. É isso aí. É um conhecimento que às vezes nem o próprio familiar sabe, né? Felizmente. É. Bom, e gerontologia? O que seria, doutora, a gerontologia, né? Uma explicação aí pra gente A desse termo gerontologia novo tão. e é novo também. A gerontologia, ela é a especialidade não médica, né? Então, é a disciplina que estuda sobre o envelhecimento, mas que abrange todas as áreas não médicas. Então, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, nutricionistas, todos os outros profissionais graduados em qualquer área da saúde ou não, né? Às vezes até uma parte mais assim de assistência social, né? Entra também na área da saúde. Então, todas essas graduações têm a especialização em gerontologia, tem
essa é, é quando você entra mais a fundo no contexto do idoso, né? Porque o geriatra ele vai mais prevenir doença, tratar doença, vai ficar mais em torno daquilo da doença, né? Das doenças que o paciente tem. E os outros profissionais, eles vão abranger todas as outras áreas. Então, a área psicológica, as áreas biológicas, sociais, interações sociais, a própria parte econômica. Então, o gerontólogo é é a equipe que a gente trabalha. O geriatra precisa de especialistas em idosos de outras áreas, nutricionistas especializados em idosos, enfermeiros que têm conhecimento da população geriátrica, porque senão a gente não consegue trabalhar direito. É isso aí, é um auxiliando, né? Todos auxiliando aí o trabalho do geriatra com o mesmo objetivo, né? Qualidade de vida aí pro idoso. Isso mesmo. Muito legal. Gente, aperta o coraçãozinho aí para chamar mais gente para a live. A Carol acabou de A chegar. Boa Carol tá noite, aí, Carol. Terezinha. Bom, muito bom. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fala pra gente um pouquinho dessa classificação aí, frágil, não frágil, eu fiquei curiosa. É. Obrigada, Para eu Carol. É, entender melhor. é assim. é, Tem, na verdade, uma classificação oficial que a gente faz várias pontuações em várias áreas do corpo. Então, da parte de esquecimento, da parte física, da quantidade de doenças que esse idoso tem, se ele já está dependente para alguma atividade ou não. Então, o idoso robusto é aquele que tem poucas ou nenhuma doenças que estão controladas. A fragilidade, o robusto e o pré-frágil, eles não são classificados por idade. A gente pode ter idoso de 90 anos, por exemplo, que é idoso robusto, e um de 65 anos com muitas comorbidades, com muitas doenças, que já está no frágil, tá? Então, a gente tem, assim, alguns testes para fazer de força, de escutar, então, toda a parte sensorial. Enxerga bem, ouve bem, o tato tá bom. Então, é uma avaliação muito ampla, muito específica, e a gente avalia, consegue avaliar todos esses domínios do corpo. E aí a gente consegue classificar. Esse idoso é o idoso robusto, ele não tem risco de queda, ele não tem risco de mortalidade aumentada, nada disso. O pré-frágil é aquele que está em cima do muro. Ele já foi robusto, só que ele está com algumas doenças descompensadas, ou está em risco, ou saiu de uma internação, ou está em risco de virar o idoso frágil. E o idoso frágil já é aquele que tem muitas doenças, que depende de outras pessoas para várias atividades do dia a dia, que seja parte financeira de ir ao banco para sacar um dinheiro, que seja para auxílio para deambular, para andar dentro de casa, que tem muitas doenças e uma interfere na outra e essas doenças estão sempre descompensadas, que já tem a perda de massa muscular, que tem risco de queda. Então, por que existe essa classificação? Porque a mortalidade no idoso frágil é muito maior do que a mortalidade no idoso robusto. Então, qual que é o nosso objetivo? Que todos os idosos fiquem robustos até o dia do seu falecimento, que ele não vá ficando pré-frágil, ou se virou pré-frágil, vamos tentar manter ele no pré-frágil sem fragilizar ele, e que se mantenha no frágil durante pouco tempo da sua vida, né? O finalzinho da sua vida, só né, perto da morte, né, digamos assim, e que permaneça, né? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente está vivendo até os 85, 90 anos, a gente está passando um terço da vida idosos. E a gente tem que cuidar disso. Então, depois dos 60 anos, a tendência é aparecer doenças, é ter coisas mais específicas do envelhecimento. Então, nós temos que cuidar e ser idosos saudáveis, tentar ser idosos saudáveis. E não significa também, né, que são idosos de 80 anos, 85, que são frágeis ou pré-frágeis, né, doutora? A gente encontra, né, idoso robusto ainda de 80, né?
Encontra ativo, atlético, que faz maratona. É isso mesmo. Tem sim. A gente chama, fala que o envelhecimento ele é heterogêneo. Ele é diferente em cada um. Tem os fatores genéticos, biológicos, mas também tem os fatores externos, né? O estresse, as doenças, como é que essa pessoa viveu, o sol, tudo, né? Que pode interferir. Então, o envelhecimento é heterogêneo. Pela aparência, você não consegue dizer, às vezes, que idoso que tem 80 e que idoso que está com 65 anos. Você não consegue fazer essa diferenciação só pela aparência, porque é muito diferente o envelhecimento mesmo. Depende muito da qualidade de vida, né, do adulto, né, vem desde o adulto, pensando em, do idoso não, não doente, que não tem uma comorbidade, né, e a gente também vê muito em relação a esses fatores externos, né, que acomete aí a saúde do idoso, né? Má alimentação, estilo de vida geral, né? Má alimentação, excesso de estresse, trabalho excessivo, né? Não faz uma atividade física, não cuida. E aí não tem nenhuma comorbidade, porém se torna um idoso frágil. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Isso mesmo. Às vezes ele não vai ter doenças, mas ele tá, às vezes, mais debilitado. E realmente é isso. A idade, ela não determina nada no envelhecimento. Claro que quanto mais idoso, maior risco de aparecer algumas doenças. Mas desde o útero da nossa mãe que a gente já começa a ter essas agressões, de estresse, hormonais, e quando criança, exposição, tudo, luz, barulho, a adolescência e depois a fase adulta. E é essa história mesmo. O adulto trabalha muito, não tem tempo para se cuidar, para ter uma alimentação mais saudável, para fazer uma atividade física. Depois a gente tem que lidar com os prejuízos de tudo isso no envelhecimento. Então, para ter um envelhecimento saudável, a gente tem que começar a cuidar assim. Sempre é tempo de começar a se cuidar. Ah, agora eu cheguei com 60 anos, e agora não dá mais tempo? Dá tempo de se cuidar, mas o ideal é realmente a gente começar bem antes disso, né? Aos 35 anos, por exemplo, o nosso osso já está formado e começa a perder massa óssea. Se você não fizer nada, não se alimentar adequadamente, não fizer nenhum tipo de exercício, você vai acabar tendo osteoporose, principalmente a mulher que entra na menopausa depois com 55 anos, e aí a menopausa faz com que descalcifica mais ainda o osso, então. Ó, a Valéria perguntou: A idoso Valéria homem fez uma geralmente é mais pergunta. saudável? É. Ah, doutora, responde essa aí. Não, Não, Valéria, geralmente a não. mulher, a mulher vive mais que o homem. A expectativa de vida da mulher é maior que a do homem, no Brasil e no mundo, tá? Tem vários determinantes para isso, mas o principal deles é que a mulher ela procura mais atendimento médico que homem. Homem acaba sendo fujão assim de consultório, não vai fazer acompanhamento. Por isso que inclusive surgiu o Novembro Azul, né, para ver se a gente consegue trazer o homem mais para o consultório. Não é só para ver câncer de próstata no Novembro Azul, é para que o homem acesse mesmo a saúde, meça a pressão de vez em quando, faz um exame de hepatite, de HIV, e vá tomar sua vacina. E a mulher, por conta do ginecologista, por conta de parto, de gravidez, por vários motivos, acaba acessando mais a saúde. Então, a mulher, ela tem expectativa de vida maior. A mulher costuma ser mais saudável que o homem, Valéria. A gente é muito na casa de repouso mesmo, né? Os idosos institucionalizados. 10 para, acho que é mais, na verdade, é 17 para 1. Na casa de repouso mesmo, hoje a gente tem 17 idosos, né? E 2 homens. A mulherada domina, e sempre foi. A procura por homens sempre foi muito menor. Muito menor.
se cuidam Homem menos, né? falece mais cedo também, Homem falece mais cedo de causas externas, de arma de fogo, acidentes, acidente de trabalho, acidente de carro, acidente de moto. Homem falece mais cedo também por causa disso. Isso também conta nessa expectativa de vida também. Mas a mulher, ela tem mais acesso à saúde do que o homem. Uhum. A Carol perguntando também. É importante Ah, cuidar da Carol. saúde física e mental durante toda a vida, né, doutora? É, Carol. Saúde física e Na verdade, saúde mental. são dois fatores que precisam andar junto, né? O pessoal fala muito de boa alimentação, atividade física, todo mundo sabe, né? Mas a parte emocional, mental, psicológica é de extrema importância, tal como, né? Para a gente chegar na terceira idade Bom, com uma cabeça boa, a gente tem que ter vivido bem, bem saudável, com pouca ansiedade, com pouco estresse, isso é muito difícil. E até para a memória também, manter saudável, a gente precisa da saúde mental. Não tem como a gente ter um envelhecimento só físico saudável se a gente não tiver a parte mental, se a gente não cuidar dela ao longo da vida. Então, é importantíssimo. O idoso costuma ter depressão mais comum por questões de isolamento social, por falta de atividade social, por falta. O idoso perde, tem muitas perdas ao longo da vida, né? Então, perde familiares, perde irmãos, perde pais, perde amigos. Então, a gente tem que. O ideal seria a gente se preparar para essa fase até, né? A gente sabe que a gente quer envelhecer. Se a gente não envelhecer, a gente faleceu cedo. Isso é péssimo. E como que nós vamos chegar lá? A gente não para pensar. A gente só chega na idade e fala, e agora? Agora eu já tô com depressão. Então, nós temos que falar mais sobre saúde mental. Eu e a Carol, a gente fez uma live sobre isso também. A gente falou muito sobre esse assunto. a gente vou convidá-la, Carol. Já sinta-se convidada aí para uma live sobre saúde mental. Ótimo. Vou assistir. Doutora, e senilidade? O que você nos explica aí sobre senilidade? Tem esses dois terminhos também, dois termos próprios da geriatria, que é senescência e senilidade. A senilidade são as doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, por exemplo, artrose. Muito difícil o jovem ter artrose. A artrose é uma doença relacionada ao envelhecimento. Normalmente, hipertensão está relacionada ao envelhecimento por calcificação de vasos do corpo. A diabetes está relacionada ao envelhecimento, porque o pâncreas já não consegue mais produzir uma insulina adequada. Também está relacionada aos hábitos de vida, mas também acomete mais após os 60 anos. Problemas de tireoide são muito comuns depois do envelhecimento, tudo por causa do próprio envelhecimento do corpo. Então, a senilidade é isso, são as doenças relacionadas ao envelhecimento. A senescência já é diferente, são as alterações orgânicas normais do envelhecimento. Então, por exemplo, cabelo branco. Isso dá algum prejuízo? Isso não leva a nenhuma doença. Então, ter cabelo branco é próprio do envelhecimento, mas não gera uma doença. Rugas. Rugas é próprio do envelhecimento, mas não é uma doença. A gente não é uma coisa que tem que tratar, que vai falecer por causa de ruga, não. Então, tem esses aspectos da senescência que são normais do envelhecimento e que não geram doença. A senilidade são as doenças relacionadas ao envelhecimento. Deu para entender, gente? Ou ficou confuso? Eu acho que para mim ficou claro. E aí, pessoal? Responde aí. Teve alguma dúvida entre senilidade e senescência?
Betânia. A senescência é o que O todo idoso mundo aqui precisa quer. muito de É o normal. Tem pergunta. um envelhecimento. A gente pode falar que é um envelhecimento fisiológico, faz parte da Fisiológico, fisiologia do corpo, justamente. né? Normal. É o Porque processo que a gente entra. não tem um agressor, né? É um processo Isso. natural, Não tem um vamos agressor. dizer assim. Natural. É Né? natural. É uma fase da vida. A menopausa é uma fase da vida, a puberdade é uma fase da vida. E a senescência é uma fase da vida, que é o envelhecimento natural. É isso mesmo. Isso aí. Ó, o pessoal falou que não tem Deixa eu dúvida, que voltar aqui ficou na bem pergunta. explicadinho. É, porque é meio chato esses termos. É isso mesmo. Ó, a Betânia perguntou: o idoso precisa muito da compreensão da família, né, doutora, na recuperação de estados depressivos? Sim, é mais difícil diagnosticar depressão no idoso, porque além de ter muito preconceito, o idoso, às vezes, ele vai começar a ter alterações de apetite, então começa a não querer comer, ou começa a comer demais, isso pode já ser sintoma de depressão, ou começa a dormir demais, ou começa a ter insônia, ou começa a ter fadiga, sintomas inespecíficos. Aí começa aquela busca, um monte de médico. Ah, eu tô com tireoide, vou atrás do endócrino. Aí vai, marca com o médico. Não, outro médico. Ah, eu tô com anemia, então, vou procurar um hematologista porque eu tô com essa fadiga, tô com. E isso que é muito difícil para fazer o diagnóstico de depressão nos idosos, justamente por causa desses sintomas inespecíficos que eles vão ter. Então, a gente tem escalas específicas de avaliação geriátrica específica para com perguntas do tipo assim, a vida perdeu sentido? Você deixou de fazer as atividades do dia a dia? Então, são perguntas bem assim aleatórias que a gente faz, mas que a gente consegue chegar num diagnóstico de depressão no idoso. É bem diferente do diagnóstico no adulto. Então, precisa assim do apoio da família, de medicação, de psicólogo, de um conjunto de coisas no tratamento da depressão do idoso e até a falta de exercício, que também deixa de produzir os hormônios da felicidade. Então, às vezes a gente tem que indicar psicólogo, né, psicoterapia, atividade física para tratamento da depressão. O Luiz também Luiz perguntou, Carlos, doutor, esse perguntou, tal. doutora, É... dores nas pernas depois dos 60. Esse tal de dores nas Eu fiz pernas. até um vídeo. Eu fiz um vídeo lá no Instagram sobre isso. Mitos do envelhecimento. Eu não lembro quais mitos que eu coloquei lá, mas um dos mitos era esse. Dor é normal do envelhecimento. Não é, gente. Dor não é normal do envelhecimento. Não é. A não ser que você tenha alguma doença, uma neuropatia, uma artrose. Aí não é o envelhecimento, é a doença que está descompensada, que não está tratando direito e que está ocasionando dor, né? Uma sequela de alguma outra coisa, mas é, dor na perna pode ser. Normalmente é problema de circulação, ou às vezes é problema nos nervos, né? Às vezes problema na coluna, onde nascem os nervos, e a maior parte das vezes é falta de atividade física. A fraqueza muscular também pode levar à dor. Aí começa a sobrecarregar as juntas do corpo, e aí a gente começa a ter dor por falta de atividade física, gente. Então, aí tem que procurar um profissional, às vezes vai ter que passar com um fisioterapeuta, reabilitar ali um pouco antes de começar também uma atividade física mais intensa. E a parte nutricional, a parte da alimentação também. Anemia pode dar dor, umas faltas de algumas vitaminas pode dar dor também nas pernas. Então seria avaliar essas partes, assim, a parte da circulação, a parte ortopédica, a parte dos nervos, mas normalmente não é relacionado ao envelhecimento, é alguma outra coisa que está ocasionando dor. Dor não é normal no envelhecimento. Então, dores nas pernas, dores em geral, na verdade, não faz parte da senescência, certo? Acertei? Exatamente, perfeito, Di. Perfeito. Não é senescente, aí é senilidade.
Não é Ó, a Karina senescente. tá falando que o Luiz Carlos, ele tem que fazer atividade física. Isso mesmo, Karina. Pescar faz bem, ó, Karina. Pode ir pescar. Aí vai daquele lado mais longe, assim, do outro lado da lagoa, do rio, onde O vocês forem Rio, pescar. Anda bastante até o outro lado, só faz para bastante andar movimentos mais. físicos, uns agachamentos. Canal de Vera é bom isso. Ai, que figura. Ah, muito bom. Bom, falar em canela, em véio, olha, canela de véio, que é bom, a doutora falou. Canela de velho, uma pomada. E o termo envelhecimento? Então, o envelhecimento, ele é um processo, né? É um processo dinâmico, cada hora ele está de um jeito, ele é progressivo, o envelhecimento, assim, quando começa ele não para, ele é heterogêneo, igual a gente comentou, com 65 anos uma pessoa e uma outra pessoa com 65 anos, elas vão estar bem diferentes, e o envelhecimento é esse processo que termina em morte. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, mas é uma fase da vida, a gente tem que entender que é a última fase da vida, é uma fase da vida. Tem muito preconceito, a gente vai falar ainda também sobre isso, né? Sobre o preconceito relacionado à idade. Não tem, assim, nenhum marcador específico. Ah, aqui começou o envelhecimento, nessa idade começou o envelhecimento. Não, tem gente que com 45 anos já se sente super velho. Tem gente que 90 anos, igual eu falei para você, eu tenho pacientes que correm maratona com quase 90 anos. Então, não tem um marcador específico para o envelhecimento. O problema é que o envelhecimento ele deixa as pessoas mais vulneráveis, mais vulneráveis a até desencadear doenças, mais vulneráveis a sofrer preconceitos, diminui a capacidade para trabalho. Então, é um processo complicado o envelhecimento. Mas é aquilo que eu falei. Só não vai envelhecer quem morreu jovem. Todo mundo quer envelhecer. O importante é ser um fenômeno bem sucedido na nossa vida. Né? Faz parte, a gente tem que entender que isso faz parte, esse processo vai fazer parte, é uma fase da vida, mas tem que, o ideal é ser bem sucedido, né? O envelhecimento é comum, deveria ser para todo mundo, entendeu? É que tem muito a ver, né, com... Ó, vamos pro baile, né? Tem muito a ver com a parte emocional. Não tem, Tem. doutor, em relação a essa aceitação, né? Eu vejo lá, eu tenho uma idosa na clínica que, né, a gente não pode chamar ela nem de senhora. Aí eu costumo falar, não, mas eu aprendi, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Não, é você, não me chama de senhora. E tem mais de 80, olha só. E tem aí pessoas que eu já ouvi muito, né? Inclusive essa semana, pessoas falando assim, nossa, eu já tenho 40 anos, para mim já não tem mais o que fazer, sabe? Como se tivesse no final da. E é um exemplo, né? Esses idosos aí acima de 60, 70, eu acho que até qualquer idade que tem essa mentalidade jovem, né? Essa vontade de viver e não se entregar depois dos 40 ou 50 ou 60. Justamente. Justamente. Como a nossa cabeça está. O corpo às vezes não vai responder ao seu estado de espírito, né? Então, eu me sinto jovem, ai meu Deus, tô cansada da semana, me sinto uma velha.
tudo bem, né? Tem alguns dias que a gente está mais cansado mesmo. Mas é esse conjunto, viu, Di? Eu acho que essa parte da saúde mental, essa parte psicológica, influencia muito. Eu percebo que, assim, tem algumas etapas, algumas coisas, às vezes, que acontecem na vida do idoso, que aí, quando chega nesse momento, ele se sente, agora eu tô velho. Então, por exemplo, que tá com alguma artrose, teve uma amputação por causa de uma diabetes, tá com algum problema para locomoção de membro inferior, e a gente tem que usar uma bengala, por exemplo, um andador, algum dispositivo auxiliar, assim, de marcha. Para os idosos, eles terem que usar um, um dispositivo para auxiliar ele a andar, para não cair, eles estão fadados agora estou velho. Neste momento, comecei a usar a bengala, agora me senti velho. E se recusam a usar. Mesma coisa para aparelho auditivo. Não, mas é um preconceito próprio da pessoa de achar que só porque ele vai precisar, que a tecnologia está aqui para ajudar nós, né? Para se manter escutando bem. As pessoas, às vezes, que não escutam direito, deixam de participar, deixam de interagir em festas de família, interações sociais. E aí tem preconceito de colocar um aparelho auditivo para melhorar essa socialização. Então, ó, a Terezinha falou, é isso mesmo. A aceitação do envelhecimento próprio das pessoas queridas é bastante complicado, só com muita terapia. É isso mesmo, gente. Nós temos que falar mais sobre isso. Nós não podemos deixar chegar lá nessa idade com essas consequências do envelhecimento e para pensar. Nós temos que começar a falar. Então, assim, até nas faculdades de medicina, não sei como que foi na sua. Ah, inclusive, a Carla, que foi sua professora, ela é uma amigona minha, ela foi sua professora na faculdade e mandou um beijo para você. E aí ela. É, Que legal! Ela foi minha é, orientadora do TCC. é, eu mandei a fotinha da live para ela, ela acha de foi minha aluna. Eu falei, "É ela mesmo." Eu falei que a gente se conheceu na Abraço. Nem sei mais o que eu estava falando também. De fazer A gente terapia estava para falando, envelhecimento, eu me perdi aqui. a gente estava falando sobre a mentalidade, né? A aceitação de É, envelhecer, né? Alguns aceitam melhor, outros não. isso. E esse Eu estava próprio, falando da faculdade isso da. traz um Ah, preconceito. Isso também traz pode falar, Ju. um preconceito, essa questão de preconceito, né? Um preconceito do envelhecimento. Uhum, O uhum. idealismo entra também em questão as pessoas de fora, né, com preconceito a uma pessoa idosa, ou o próprio idoso? É um Os termo dois. novo, eu também não conhecia, É um termo né? novo. Idealismo. É. É a Me fala discriminação. um pouquinho para a gente. É, é esse termo novo mesmo, além do preconceito de outras pessoas que pode aumentar a violência até contra o idoso, também está incluso essa própria autodiscriminação. É você não entender que você entrou nessa fase, não aceitar isso e não procurar ajuda para essa fase. Continuar querendo se tratar como um adulto jovem, e a gente sabe que é diferente. Os tratamentos das doenças é diferente, as nossas metas de tratamento é diferente, o processo de envelhecimento ele é muito específico para cada pessoa e também não dá para generalizar. Aí todo mundo vai envelhecer desse jeito. Não vai. Então é complicado isso, justamente porque a gente tem preconceito com relação ao envelhecimento, que a gente julga, né, as pessoas, ah, não, já tá velho, não precisa viajar com a gente da família. Ah, não, já fez tudo que tinha para fazer, tá fazendo hora extra, que a gente escuta cada coisa, cada frase preconceituosa, e a pessoa não imagina que ela vai chegar lá. Ou é aquilo que a gente falou, se ela não chegar, é porque ela morreu cedo. Então você pretende chegar lá. E aí você vai ficar com preconceito? Ai,
preconceito, a gente brincou aqui de baile, de dança, né? Mas brincar com baile, tem que ir para baile mesmo, tem que se divertir, tem que aproveitar a vida. Os idosos às vezes ficam viúvos muito jovens, alguns idosos, né? Perde o parceiro muito jovem, ou por separação mesmo. Tem que curtir a vida, tem que aproveitar, tem que redescobrir, sabe? Tem que ir atrás do que gosta, e aproveitar essa fase da vida do jeito que gostar, do jeito que der. Ali, ó, como diz a minha sobrinha tia, daqui para frente é só para trás. É mais ou menos isso. Gente, mas Mas existe muito esse preconceito. termo aí da sobrinha é muito de mentalidade, né? Pelo contrário, eu tenho alguns tios que fala que não, olha só, cheguei nos 60 e estou curtindo a vida. E mais Exatamente. uma palavrinha aí, melhor idade. Chegou esse termo, né? E às vezes as pessoas também têm preconceito em relação, mas como assim a melhor idade, gente? Que você me diz, doutora, em relação a esse termo, melhor idade? Eu acho que a frase assim, melhor idade, ela veio muito relacionada com relação à aposentadoria. É a fase que eu vou parar de trabalhar, vou curtir meus netos, vou curtir minha família, vou viajar, vou fazer o que eu quero, sem ter que dar satisfação para ninguém. Então veio relacionada, a melhor idade veio relacionada a isso, à aposentadoria mesmo de serviço. Porém, a maioria dos idosos do Brasil não conseguem parar de trabalhar depois que se aposentam. Não, a aposentadoria pública, né, do INSS que a gente tem não é suficiente para manter. Os idosos, às vezes, eles mantêm uma casa, mantêm a família, o filho perdeu o emprego, volta para casa, e essa aposentadoria, às vezes, não dá, sabe? Então, eles acabam tendo que continuar trabalhando. Então, acabou meio que o pessoal não gostando muito do termo melhor idade por causa disso, sabe? Pô, cheguei na melhor idade, a hora que eu queria estar aproveitando, eu tô cheio das doenças, não cuidei a vida inteira, não tenho uma aposentadoria boa, tenho que continuar trabalhando. Que melhor idade é essa, né? Então, é um processo que a gente deveria estar pensando agora. Quem que aqui nessa live está pensando que com 60 anos vai estar aposentado e vai parar de trabalhar e tá tudo bem, e aí vai só aproveitar a vida? Eu acho difícil nós aqui aposentarmos com 60 anos. Vai vir reforma da Previdência, senão não vai se sustentar a quantidade de jovens vai ser muito menor que a quantidade de idosos, então não vai ter jovem suficiente para sustentar a gente quando a gente for idoso. Não vai ter criança que vira adulto e que vira adulto jovem, que é a força de trabalho para sustentar nós, né? Porque é assim que a aposentadoria, o INSS funciona. Então, qual que é o projeto que todos nós temos aqui? Então, por exemplo, passar filtro solar, eu já estou pensando na minha velhice, porque eu não quero ter câncer de pele, não quero ter ruga. Fazer exercício, eu também estou pensando na minha velhice. Poupar um dinheiro, você está pensando na sua velhice também. Então, tem várias formas que a gente tem que parar para pensar na velhice, e aquilo que eu estava falando naquela hora. Nas faculdades, na minha faculdade de medicina, por exemplo, eu tive 6 meses de geriatria. Muito pouco, bem superficial, a gente não se aprofunda no assunto. Na época que a minha mãe se formou, ela se formou em 82, ela não teve a matéria geriatria durante a faculdade. Então, isso é muito novo. Então, nós temos que começar a falar isso com crianças, tanto para diminuir o preconceito, mas quanto para as crianças já começarem a se preparar. A sua adolescência, a sua fase adulto, você tem que falar sobre isso. Isso tem que ser exposto na sociedade. Por quê? Porque a gente vai cada vez mais ser centenários. Nós vamos as crianças de hoje às vezes vão ser centenários. E aí? Que aposentadoria que vai sustentar você? 40 anos aposentado não sustenta. Então nós temos que pensar em formas de financiamento nosso nessa idade. Onde que nós vamos morar? Com quem que nós vamos morar? Nossos filhos vão querer cuidar da gente? Nós temos que pensar em tudo isso. Se eu não tiver filho, quem vai cuidar de mim? Não, eu vou morar numa república de idosos? Nós temos que começar a falar sobre esses assuntos. A Europa,
Os países do norte, eles enriqueceram e depois envelheceram. Aqui a gente está no processo completamente ao contrário. A gente está envelhecendo e não chegou a enriquecer. Não é um país rico. Então, isso vai ter uma série de consequências para esses idosos que ficam muitos anos dependentes de filhos, de irmãos, de outras pessoas nas casas de repouso, os que não vão ter condições de pagar uma casa de repouso, morar em asilo, não tem asilo para todo mundo, volta para casa de algum filho, aonde que isso vai já está começando a ficar perigoso. Daqui um tempo, 2050, a projeção é de que tenha mais idosos do que adultos jovens aqui no Brasil. Então, 2050 está aqui do lado, daqui 30 anos. Então, temos que falar sobre isso, porque não tem uma resposta. É uma conscientização, né? E por mais que as pessoas buscam conhecimento, buscam desenvolvimento, hoje está muito em alta, né? O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. Mas eu falo ainda de que é um conjunto, né, do desenvolvimento intelectual, emocional, físico e um planejamento aí, né, para longo prazo, sempre. Né? Jenny, mas como assim? Hoje se fala muito em metas, né, doutora? E a meta do envelhecimento? É um termo que me surgiu agora. Né? Meta daqui 10 anos, meta para 1, meta para 2, para 3, para 10, 20. Tá, mas e meta para o meu envelhecimento? Cadê esse planejamento? Cadê esse estudo? Porque realmente a pirâmide que era, né, uma quantidade grande de crianças nascendo, os adultos sustentando os idosos, e agora as crianças pararam de nascer, por conta dos desarranjos familiares. Né? As famílias optam por ter cachorro de estimação, né? A mudança, né, do padrão, né, vamos dizer, não posso nem falar esse termo, né, que é um padrão, né, homem e mulher, homem, mulher e mulher, né, são casais que não terão filhos. E quantos casais, né, que optam por não ter? Optam por não ter. Então é muito. Antigamente, né, era 11. Meus avós tiveram 7 de cada lado. 7 filhos cada um, né? E a gente ouve aí 11, 10, 12. Eu sempre pergunto para os alunos, assim, quantos filhos seus avós tiveram? E aí a gente fica sempre espantado, né? Então, é um planejamento que todo mundo precisa pensar. Pelo menos aqui vai ficar Vão sair daqui dessa live, né, pessoal? Com um ponto de interrogação. E aí? Qual que é o planejamento para o meu envelhecimento? É isso mesmo. Planejamento físico, mental, financeiro, tudo, né? Difícil. Olha lá, 14 filhos. Gente. E hoje em dia as famílias que estão tendo filho estão tendo um filho, né? Então, de 2 pessoas está virando uma. Então, vai diminuir a população. O crescimento da população no Brasil já está diminuindo muito. O crescimento está bem lento. Uma hora a gente vai ter as consequências disso. Não sei se está certo ou está errado, tá, gente? Eu não estou julgando ninguém, só estou comentando que essa é a realidade. E ninguém parou para pensar no que isso vai ocasionar. Temos que falar sobre isso. É verdade. O governo já está tomando algumas ações, porque eles que vão sentir os prejuízos grandes, já estão sentindo, né? Por conta da reforma da Previdência, mas não vai ser sustentável. Mesmo com todos os planejamentos aí possíveis e pensar individual nesse momento, nessas situações, né? E é isso. Gente, mais alguma pergunta aí para a doutora? Aproveitem.
Vou aproveitar dela. Cadê o pessoal aí para falar um oi? Ó, ele já falou que vai viver mais de 100. Mais uns 200 tá bom. É isso aí. Bom, gente, mais alguma pergunta aí para a doutora? Se não tiver mais nenhuma pergunta. Doutora, mais alguma coisa aí que a gente não falou? Gostaria de deixar aqui para o pessoal? Fala das suas redes sociais. Então, eu comecei um Instagram lá, tô me arriscando nas redes sociais também. Faço uns vidinhos lá que o pessoal gosta. Tem bastante informação sobre saúde também. Eu sempre coloco aquelas caixinhas de pergunta lá no Instagram para as pessoas fazerem perguntas na geriatria, né? E o que eu puder ajudar lá, eu tô compartilhando os meus conhecimentos, estou fazendo várias lives também, sempre com assuntos voltados para idosos, né? Então, alimentação no idoso, atividade física no idoso, menopausa na mulher. A Carol fez comigo uma live sobre essa parte de saúde mental na pessoa idosa, então. Tem bastante informação lá no Instagram, doutora Lívia Sais. E aí, às vezes, eu compartilho as coisas no Facebook, mas o Facebook eu uso muito pouco. Mas quem quiser me segue lá para ir interagindo lá nas publicações, nas caixinhas de perguntas, que aí, se vocês esqueceram de perguntar alguma coisa aqui hoje, eu vou respondendo lá nas caixinhas também. Fiquem à vontade para me perguntar. Mas acho que a gente falou tudo de aqueles termos que a gente queria falar, né? Essas nomenclaturas, né, que usa muito na parte da geriatria. Eu acho que a gente falou tudo. Foi muito bom, gente. Doutora, qual que é o seu Instagram, Facebook? Coloca aí, fala aí para o pessoal seguir. O Instagram é doutora Lívia Sais. Deixa eu pôr aqui, doutora Lívia Sais. E o Instagram, e o Facebook também é meu nome, doutora Lívia Sais Vasquez. Aí eu faço os compartilhamentos nessas duas redes, por enquanto só essas duas redes sociais. Muito legal, gente. Doutora, quero agradecer de coração. Muito bom. O pessoal tá falando, ó, muito boa live, doutora incrível, realmente. Foi muito bom o nosso bate-papo de hoje, gente. Adorei, doutora. Muito obrigado, gratidão mesmo, gratidão ao pessoal que está aí, participou com a gente. E mais uma vez, parabéns, por essa profissão tão linda. A gente se conheceu lá na Brás, e aí depois a gente se conheceu um pouco melhor, né, na casa de repouso. Foi muito bom, tive uma experiência muito bacana. E, doutora, o que precisar, pode contar comigo, sou super sua fã. E tamo aí, gente. Eu que agradeço, viu, Di? Obrigada pelo convite. Muito importante aproveitar essas datas comemorativas, né? Dia do idoso, dia do geriatra, dia do envelhecimento, para a gente falar mais sobre esse assunto. Estou à disposição, qualquer hora que você precisar fazer uma live, se você quiser, inventa uns assuntos aí, a gente. Tô aqui. Obrigadão pelo convite. Pode deixar, com certeza, gente. Vou chamar a doutora mais vezes aqui para a gente bater papo, tá bom? Gente, deixa aí seus comentários, compartilha essa live aí para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais desses assuntos, né, que são tão importantes. E o conhecimento geral é muito pequeno, né? Então, quanto mais conhecimento aí para mais pessoas, melhor. Tá bom? Obrigado. Então, nós vamos ficando por aqui. Doutora, um beijo enorme. Gratidão a todos que participaram. E é isso. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.